Sejam bem-vindos, começa agora mais um podcast bíblico. Esse é o espaço onde nós aprendemos mais da palavra de Deus, ficando a cada dia mais sábios, né? Estamos aqui na jornada da sabedoria e Deus tem nos ensinado, tem falado conosco e tenho certeza que com você aí de casa não tem sido diferente, né? Tenho certeza que Deus falou ao seu coração e vai continuar falando, então fica ligadinho até o final porque é só coisa boa, só palavra revelada. Vamos estudar juntos e sair mais sábios, né? Para errar menos, andar na luz do Senhor. Porque a palavra é isso, ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, você tem andado em trevas, tropeçado, já viveu muitas frustrações. Então, de repente, a gente tem que ter dado mais ouvidos à palavra de Deus. E vamos estudar hoje Provérbios capítulo 9. A Bíblia já está aqui aberta. E só um comentário, né? Você de casa que escolheu o livro de Provérbios. E fica ligadinho no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc, porque assim que a gente terminar esse estudo, nós vamos começar um novo livro da Bíblia e quem faz essa escolha é você. A gente faz uma votação lá, então você tem que seguir a gente no Instagram para poder participar dessa votação. Mas calma, né? A gente está em Provérbios 9 ainda. Falta um pouquinho para a gente finalizar, mas já segue lá porque também tem muito conteúdo bom para poder abençoar a sua vida. E estamos em Provérbios 9 e aqui vamos finalizar essa parte introdutória de Provérbios. Depois daqui, né, o capítulo 10 em diante, a gente vai entrar na seção onde cada versículo é um provérbio diferente, aqueles provérbios memoráveis, né, que você consegue memorizar com mais facilidade, lembrar, praticar e ter isso assim atado no seu coração. E para o estudo de hoje, é claro, não estou sozinha, você aí de casa está nos acompanhando e também estou aqui nos estúdios em excelente companhia. Começo apresentando aqui o pastor Igor, lá da sede de Copacabana. Seja muito bem-vindo, pastor, mais uma vez. Ô, dona Júlia, muito obrigado aí pela recepção, os amigos de casa. Hoje com o pastor Pedro aqui também. É uma alegria voltar aqui no programa, poder compartilhar da palavra de Deus, que é algo que a gente ama, né? Vai ser uma manhã, tarde, noite, não sei o horário que você vai assistir, mas proveitosa. E eu tenho certeza que vai te edificar. Amém, pastor, e que assim seja. E como o senhor já falou, né, também estamos aqui com o pastor Pedro, que mais uma vez retornou aqui para poder acrescentar bastante no programa de hoje. Pastor, seja bem-vindo. Dona Júlia, só tenho a agradecer o pessoal de casa, o pessoal aqui da equipe, o pastor Igor também, que estamos aqui novamente. E creio que esse programa, né, que esse podcast vai nos enriquecer mais e mais o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então você que está aí nos assistindo, não fique de fora não, continue ligado aí conosco, porque eu sei que Deus ele há de falar ao seu coração através desses grandes homens de Deus, em nome de Jesus. Isso aí, a gente tem que se achegar perante o Senhor, não é? Pedir ali pela revelação, pedir que Ele fale conosco. E nós podemos pedir por sabedoria. A gente falou isso em Provérbios capítulo 1, né? Quando a gente começa a estudar, você acha que a sabedoria é algo muito distante, mas não. Você pode pedir ao Senhor. Tiago nos ensina isso, que Ele vai dar e Ele não lança em rosto. Então, nós estamos aqui querendo ouvir a instrução do Senhor e vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco durante toda essa leitura, durante todo esse estudo. Pastor Pedro, o senhor dá essa bênção pra gente? Com certeza, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui nesse momento. Espírito Santo de Deus, chamamos o Senhor para estar presente aqui neste lugar. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar, Deus. Ó Pai, pela Tua palavra, Jesus. Que esse que está nos assistindo, ó Pai, que nós aqui que estamos aqui, ó Pai, levando essa palavra, que o Senhor possa nos usar, possa também nos ensinar e possa também ensinar esse meu Pai que está nos assistindo também, para que ele também possa ensinar outras pessoas. Espírito Santo de Deus tenha total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém, que assim seja. Vamos continuar nesse estudo, então. Em Provérbios capítulo 8, a gente vê a sabedoria fazendo um convite, né? Ela está ali chamando, convidando, e no versículo 9 a gente vê a continuação, até porque já falamos aqui, essa divisão de capítulos e versículos, esses temas, isso veio muito depois. Isso aqui tudo estava como se fosse um texto só, né? Então aqui a gente tem a continuação
recepção desse convite e o banquete para o qual ela estava convidando. E vamos ver quais são os resultados, né? A gente sempre vai ver essa comparação entre o justo, aquele que é sábio, e também com o tolo, aquele que é ímpio, que pratica a maldade. E a gente vê qual que é o fim desses dois caminhos. E aí, a escolha sempre será sua, né? Então, a gente vê aqui no capítulo 9, o tema é esse, o banquete da sabedoria. E aqui a gente pode ver, logo no início, né, no versículo 1, até o versículo 6, desse primeiro bloco, a gente pode ver que a sabedoria é uma coisa sólida, ela é bem fundamentada. A gente vê no versículo 1, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A gente vê que é uma coisa que tem uma certeza, não é um caminho incerto, um caminho como, por exemplo, o caminho da loucura, só mostra a parte, entre aspas, boa, mas não mostra o preço que é pago. Mas a sabedoria é algo sólido. Se você for por esse caminho, é um caminho certeiro, né, pastor Igor? Com certeza, dona Júlia, é certeiro, é seguro, né? Sim. É um lugar onde você pode se abrigar com toda certeza. O texto ele relata o título, né, um banquete, e não é em qualquer lugar que a gente vai parar para se alimentar. Está se alimentando aqui, recebendo da sabedoria que nos traz essa segurança, sim. Sim, a gente vê aqui que esse convite, né, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde a altura da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Eu estou no versículo 4, né? Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. A gente vê que está convidando aqui mais uma vez aqueles que são inexperientes, os jovens, insensatos, faltos de entendimento, de conhecimento, porque a sabedoria, ela quer ensinar, mas também parte de nós querer aprender, né? Querer dar ouvidos e praticar as instruções que ela diz. Então, a gente vê que aqueles que são inexperientes estão sendo convocados, porque a palavra de Deus quer justamente isso. Preparar você para esse caminho, para que você não precise aprender com a sua experiência. Claro, a gente também aprende com a experiência, mas a Bíblia quer nos poupar de quebrar a cara, né? De se frustrar, de entregar o seu emocional ali para uma pessoa que só vai te machucar, de trilhar por um caminho que é só morte. Você concorda, pastor Pedro? Com certeza. E a gente vê que a sabedoria ela sempre nos chama para poder aprender aquilo que ela aprendeu de Deus. No capítulo anterior a esse aí, no versículo de número 30, diz que a sabedoria ela foi aluna de Deus. Ela fala assim, eu fui aluna dele. Estava lá na criação. Eu estava lá na criação, eu andei perto dele, eu aprendi com ele. Então, a sabedoria, né, ela te chama para você saber realmente a essência, aquilo, os pensamentos de Deus a respeito de você. A sabedoria, ela quer te conduzir, né? A palavra de Deus, ela quer te conduzir por um caminho que você não vai errar, você não vai cair, você não vai morrer, você não vai ter decepções. Claro, você pode até ter lutas, isso, porque Jesus falou que a gente vai ter aflições, a gente vai ter dificuldade no mundo, mas não vai ser algo que vai matar você, não vai ser algo que vai destruir você, não vai ser algo que vai colocar você para baixo, ou a sua família, ou aquilo que você tem. A sabedoria, ela só tem a nos enriquecer e nos trazer cada vez mais ali aquilo que Deus ele quer e aquilo que Deus ele pensa a respeito de nós. Sim, e até nessa parte que eu li no versículo 4, se a gente for comparar o versículo 4 com o 16, é praticamente a mesma coisa, né? Diz, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz. Aí lá no 16 diz, quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz. Ou seja, só que aqui qual que é a diferença? Lá no começo a gente está falando sobre a sabedoria, sobre aquilo que é bem fundamentado, aquilo que é seguro. E aqui já no versículo 16, nesse último bloco, do 13 ao versículo 18, vai ser a mulher louca, que representa esse caminho, né? Que os tolos, os insensatos vão por esse caminho. Ou seja, o convite está sendo feito por ambas, é praticamente o mesmo convite, né? Você que é inexperiente, venha para cá. Só que o que elas têm a oferecer é completamente diferente. Se a gente for comparar, a sabedoria, ela diz no versículo seguinte ao 4, né, o 5, diz que ela está oferecendo pão e vinho, né, um sustento. O vinho representa também a alegria na Bíblia Sagrada. E já a loucura, olha o que ela está oferecendo no versículo 17. Ela diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Olha que perigo a gente encontra aqui. Se você se lembra, nós estudamos, se eu não me engano, o Provérbio 5 ou Provérbio 6 vai falar sobre você beber água da sua cisterna.
né? Aqui fala novamente sobre a questão do adultério, fala da sexualidade, mas a gente entende que a água roubada representa aquilo que foge à instrução de Deus, né? A loucura, ela vai oferecer isso. E a loucura sempre traz essa ideia de que fazer o errado, ou o pão às ocultas, né? O escondido, aquilo que é proibido, ela quer vender essa ideia para você de que isso é melhor. Não é verdade, pastor? Que o senhor concorda? Exato, concordo. A senhora estava falando, o pastor Pedro falando, eu lembrava da geração de Noé. Nos dias de Noé, né? Porque esses dois convites existiam. A Bíblia diz que o Noé, ele era um pregoeiro da justiça, né? Entretanto, o mundo, ele estava pervertido, perverso. Deus olhou e viu aquilo, enxergou aquele que estava ouvindo, né? E é interessante essa questão da inexperiência, sem indiferida idade, que o Noé era só um jovenzinho de 500 anos, né? E aí Deus, ele entrega para o Noé um grande projeto porque ele não aceitou. Eu imagino Noé andando todo dia no meio daquele mundo perverso, e a tendência é que as pessoas queiram que você seja igual a ela, que você faça o que ela faz. O mundo, ele tá aí para isso, né? Chamavam de louco ele, Exato, né? A loucura tava com Noé, Exato, no caso, né? exato. Na visão do mundo. Assim, né? A gente fala que o Noé, ele era alguém, entre aspas, um diferente, né? Não era para ser, porque a essência que Deus colocou no Noé foi que ele colocou em toda a humanidade, mas a humanidade, ela se deixou levar por esse convite negativo, né? E todo mundo chamava Noé de louco, até o dia que choveu, não é verdade? Até o dia que caiu, Até o dia que choveu. Então, continua no caminho que Deus te deu, porque é ali que tem salvação. Não vai pela ideia dos outros, não. Tem uma frase, né? Um ditado que diz: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Exatamente. Não é você, não. Não é você, não. E me perdoa, até as Marias que estão ouvindo aí, tem aquela outra, né? Não seja uma Maria, vai com as outras, né? É verdade. Ou seja, não vá pelo conselho que todo mundo tá indo, então é bom. Não vai por isso aí, não, que você vai se enganar. Aí a gente vê que no caso dessa mulher louca e da sabedoria, ambas fazem o mesmo convite, mas com consequências, né, propostas e consequências diferentes. Então a gente chega a essa conclusão de que sempre vai ter duas vozes chamando, dois convites, a morte e a vida, a bênção e a maldição. E você não vai poder chegar diante de Deus e falar: mas eu não tive escolha, a minha carne é fraca. Não, teve escolha sim. A gente sempre tem esses dois caminhos diante de nós. E toda escolha que você faz vai trazer consigo uma consequência que é inevitável. A sua escolha, ela pode ser ali... A escolha você realmente põe ali em juízo, pesa, pondera, mas a consequência que vai vir... Isso aí você não tem como escolher, isso aí é inevitável. Aí a gente segue aqui o nosso estudo, aliás, né? Eu comecei lá no início com a sabedoria, fui lá pro final, onde diz a mulher louca, mas seguindo na ordem dos versículos, no versículo 7 ao versículo 12, a gente vai ver a respeito da correção. Aí eu vou ler aqui com vocês, no versículo 7 e 8, o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio e amar-te-á. Então, a gente vê que tem uma clara diferença aqui, até porque a correção faz parte do processo de aprendizado. O senhor já foi corrigido, pastor Pedro, muitas vezes. Eu também, pastor Igor, com certeza. Pela mãe, pelos líderes, né? Autoridades sempre estão ali sendo usadas por Deus para nos corrigir, nos indicar o caminho correto, e existe essa clara diferença. Eu me lembrei logo de Davi, ele foi confrontado, na verdade, foi confrontado e a reação dele foi ali de arrependimento, ele não se voltou contra o profeta. Lembrando, né, até pontuando aqui a ousadia do profeta, porque naquele tempo o rei podia não ir com a cara dele, não gostar da mensagem e mandar matar, ele tinha o poder ali de vida e de morte, mas não, ele reconhece o seu erro, ele aceita a correção e se torna ainda mais sábio. Teve ali a oportunidade de voltar para o caminho correto. Tem outros exemplos que o senhor lembra, pastor, de que pessoas foram corrigidas e realmente voltaram para o caminho da justiça e não se aborreceram com a correção? Tem diversos exemplos que a gente lembra, né, na Bíblia Sagrada a respeito disso. A gente vê que até mesmo Moisés diversas vezes foi, por atos dele, consequentemente perdeu muitas bênçãos. Uma delas foi da Terra Prometida, mas foi uma pessoa que aprendeu muito. José, diversas pessoas que a gente vê na Bíblia que
fizeram algo errado, mas acho que o melhor que eu vejo foi o que a senhora citou, que é o Davi. Tanto que ele foi achado como um homem segundo ao coração de Deus, não por conta das coisas que fazia, mas por conta Porque ele era perfeito. Ele era perfeito, não, mas porque ele entendia que eu estou sendo corrigido aqui por um profeta, porque eu sei que eu estou errado. Então, diante de Deus, ele era achado verdadeiramente como uma pessoa que era um homem segundo o coração de Deus. E Deus, ele espera isso de nós, né? Deus, ele espera isso daqueles que estão diante dele, daqueles que servem a ele. Tanto que o motivo de Deus ter tirado Saul, né, foi por conta de uma desobediência, uma pessoa que não aceitou uma correção. Não sabia voltar para o caminho da justiça, né? Não sabia voltar para o caminho da justiça, para o caminho da sabedoria, e escolheu alguém que soube fazer isso, que soube chegar. Eu fico pensando em Pedro, porque Jesus virou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Aí um pouquinho mais à frente ele fala: quando te converteres. Imagina Pedro falando: me chamou de Satanás, falou que eu não sou convertido. Eu vou embora daqui. Já pensou, pastor, se ele agisse assim? Não tem jeito, né, pessoa? Mas, na verdade, dá gosto de... assim, né? Até quando você tem essa oportunidade, precisa corrigir alguém que tem traços de sabedoria, como foi citado o caso do Davi, dá gosto, porque você vê aquela pessoa que ela vai ficar depois até mesmo, né... mastigando aquela correção, né? Pensando naquilo, endireitando as veredas, tentando melhorar. Dá até gosto de você corrigir alguém que tem esses traços de sabedoria, né? Sim, e uma coisa, por exemplo, de repente a pessoa tem um traço de orgulho, né? E se Deus falar com você, se Deus te corrigir, porque Ele é o mais interessado em que você continue no caminho correto, no caminho da justiça. Será que você vai agir como Davi ou como Nabal, que ninguém pode dizer nada, não é verdade? Então, qual que vai ser o seu comportamento? E ainda há aqueles que podem pensar, que podem falar: mas se Deus me corrigir, é Deus, ok. Mas e se seu pastor te corrigir? E se os seus pais te corrigirem? Deus usa pessoas também para nos instruir no caminho certo, porque tem gente que pode encarar Deus: tá bom, é Deus. Mas se o chefe chamar atenção, se o líder chamar atenção, ou os pais, a pessoa já fecha o coração, não é verdade, pastor? É verdade, é verdade. E isso mostra, né, a base desse capítulo são pessoas, muitas das vezes, inexperientes, né? Mostra que, às vezes, é uma falta de maturidade, uma falta, né, de alguém que pegou os mandamentos e guardou no coração, e isso fez com que ela fosse madura o suficiente para ouvir uma correção e saber que é para o bem dela. Na verdade, o pai, ele corrige ao filho quem ele ama, né? Ele quer o melhor daquele filho. Ele fala, não é... Hoje, eu tô já trintei, né? E eu entendo um pouquinho melhor o que minha mãe falava comigo na minha infância, adolescência, que naquela época eu achava que muitas das vezes, puxa vida, minha mãe, todo mundo pode, eu não posso e tal. Mas hoje eu entendo que era pro meu bem, né? Na verdade, aquela correção, ela foi pro meu bem. Glória a Deus que eu dei ouvidos àquelas correções da minha mãe. E, para a glória de Deus, estou na presença do Senhor, tenho a minha família e quero replicar isso também, né, quando eu tiver os meus filhos. E é engraçado porque eu já percebi isso, assim, claro, com coisas muito pequenas, até porque eu não sou mãe ainda. Mas que tem hora que você percebe que tá com o comportamento do pai ou da mãe. Apaga essa luz, a conta tá cara. Sim. Isso é um exemplo, assim, muito bobo até, mas que você só vai entender certas coisas quando você chegar nessa idade mais experiente, né? Exato. E você percebe que você acabou virando, não por completo, assim, mas pegou os traços de comportamento da mãe, do pai, né? Você percebe: virei minha mãe, virei meu pai. E aí a gente segue aqui, né? Salomão diz, né, sobre o sábio no versículo 9: dá instrução ao sábio, né? Corrige o sábio e ele se fará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O sábio, ele quer aprender, ele tem um espírito ensinável. E aí no 10 a gente vê uma coisa se repetindo aqui, que é para você não se esquecer, para você inculcar. Olha aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente viu isso em Provérbios capítulo 1. E a ciência do santo, a prudência. E aí no 11 vai falar: porque por mim, ou seja, a sabedoria, se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Aí eu faço aqui uma pergunta, né? Pode ser para o pastor Pedro, ou se o pastor que também quiser responder, fica à vontade. Se a gente seguir pelo caminho da sabedoria, nos nossos dias, então, eles podem ser multiplicados, acrescentados. Então, a pessoa que segue pelo caminho da loucura, uma vida sem juízo, ela pode ter os seus dias abreviados? Sim, a pessoa que ela não vive uma vida de loucura, né? Eu costumo sempre dizer que a pessoa que gosta de loucura, ela gosta de cometer loucura, essa pessoa é emocionada.
eu vou fazer isso porque isso é loucura, é maneiro, mas quando chega quebra a cara com alguma coisa. Eu vejo muito isso acontecendo entre os jovens, entre as pessoas, assim, elas querem falar, isso é loucura, mas eu vou fazer porque é emocionante. Às vezes aquela emoção pode trazer para ela uma decepção muito grande. Não pensa no futuro, não pensa na futuro. eternidade, porque se a gente usar até o radical, né, de loucura, tem o texto que fala louco, e se hoje pedirem a tua alma, né? Então a pessoa não pensa no amanhã, não pensa no futuro e sequer na eternidade, que tem uma duração infinitamente maior. A nossa vida que é muito curta, mas as consequências podem ser eternas, né? Sim. E o senhor concorda, pastor? Seguindo pela loucura, o caminho sem juízo, os dias podem ser abreviados? Sim, sim. A senhora falou, né, da sabedoria ser multiplicado, e eu digo até melhor aproveitado. Né? Multiplicado, mas você vai ter muitas alegrias para contar dos seus dias que foram debaixo da sabedoria. Até porque debaixo da sabedoria, como diz no versículo 1, existem colunas. Uma delas, eu acredito que seja até essa que a senhora leu agora, que é o temor do Senhor. Então, a casa não vai cair, mas no caminho da loucura, a casa cai. E se a casa cai, é destruição, né? Sim, é verdade, pastor. E se a gente vê ali no finalzinho, voltando a respeito do segundo convite, né? O primeiro foi a sabedoria convidando e oferecendo o pão e o vinho. E aí lá no finalzinho, que eu dei um spoiler, né? Do versículo 13 ao versículo 18, a gente vai ver sobre a mulher insensata, a mulher sem juízo. E aqui trazendo o entendimento de que não é propriamente a mulher, mas o tipo de comportamento. Aqui é uma tipologia até do próprio diabo, né? Querendo levar a pessoa para um caminho de loucura, que é o que estamos aprendendo hoje. E quando nós vemos o que ambas oferecem, a sabedoria oferecendo pão e vinho e a loucura oferecendo a água roubada e o pão comido às ocultas, né? Comido escondido. Lembrando, não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Nunca esqueça disso. Mas quando a gente vê esses dois convites e o que eles propõem, parece até óbvia a escolha, mas por que muitos ainda seguem pelo caminho da loucura? O que o senhor me diz, pastor Pedro? Muitos que acabam sendo enganados. Como a senhora mesmo falou, a gente até recordando aqui do capítulo de número 7, que essa tipologia, né, de Satanás, do diabo, ele sempre vai apresentar um caminho que aos nossos olhos é bom. É bom, é agradável, é perfeito. Mas no final acaba sendo um caminho totalmente assim de destruição, de tristeza. Então, muitas pessoas, geralmente, né, os seres humanos, a gente pode falar assim, elas vão muito pelo que elas veem, elas escutam. Pelo que sentem. Pelo que sentem. Elas não... A sabedoria, quando a gente coloca assim, o que é ser uma pessoa sábia? Eu vejo muito Deus fazendo isso na Bíblia. Se eu não me engano, acho que Deuteronômio 30, versículo 19, fala que Deus, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. A vida e a morte. Aí Deus, ele vai e fala, se eu fosse você, escolhe, pois tu, a bênção, para que o teu dia, para que você possa viver. Eu lembro de um programa do SOS, quando o pastor Rogério estava pregando esse texto, ele falou que era como se Deus estivesse sussurrando a resposta de uma prova. Uma prova assim, qual é essa? Vai pela vida, vai pelo caminho de bênção para que você viva. Aí tem muitas pessoas, assim, muitos jovens que olham e falam, nada a ver isso aqui, não, nada a ver o que ele tá falando, como se o pastor Igor estivesse me dando uma direção, não, você não faz isso, mas eu tô olhando e falando, não, isso aqui para mim é bom, nada a ver com o pastor Igor tá falando. Então eu vejo que hoje em dia tem muitas pessoas que elas vão muito pelos que elas veem, que elas sentem, pelo que elas escutam e acabam quebrando a cara no final das contas. Eu tava vindo pra cá, a gente tá gravando de manhã, né? Aí eu tava vindo, não tinha comido nada, no caminho tava revisando aqui o texto, estudando mais, aí me veio um exemplo que parece até bobo, mas a gente pode comparar porque tenho certeza que alguém já passou por uma situação parecida. Você cheio de fome, eu não tinha tomado café da manhã, tava cheio de fome. Aí eu fiquei pensando em aquelas propagandas que às vezes você vai numa lanchonete e tem aquele lanche que tem 2, 3 carnes, aí é um molho que tá escorrendo. Eu sei que sua boca começou a salivar agora, mas calma. Aí vem o molho, aí tem aquelas fatias de bacon assim, aí tem aquela fumacinha, sabe, que sai de cima do pão, que o pão tá fresquinho. Você fala, nossa, vou comprar esse lanche. Aí você gasta o dinheiro com isso. E não é nada daquilo. Aí chega um lanche frio, o pão parece que tá, sei lá, amanhecido,
tá tudo gelado, do molho que era escorrendo lá, que era caprichado, tinha 3 gotinhas, 4. Já aconteceu de você não gastar uma nota com comida e a comida vir ruim, né, sem tempero ou fria? Já aconteceu? Já aconteceu. E detalhe, aí, acrescentar mais uma coisinha. Aí quando você vai pra comprar, você vê assim uma fila grande ainda, você fala assim, ó, é bom negócio, né? Porque, na verdade, é assim que o inimigo ele quer fazer que a gente leve como um padrão, muitas das vezes, a quantidade. Eu lembrei, né, até da Bíblia, do Daniel, que ele assentou no coração não se contaminar, mas só que quantos colocaram isso no coração? Né? Com relação a todos, a minoria. A maioria, né, comeu, bebeu, provou, enfim. E o inimigo, ele quer disso, que as pessoas olhem para a quantidade. Se está todo mundo fazendo, ok, não tem problema não, vai dar nada, né? Não. Vai. E como que dá? Ou seja, você pode perceber que a propaganda que o diabo faz a respeito do pecado, ela é como se fosse esse lanche perfeito, mas quando chega pra você, não é nada daquilo. Nada, nada, nada. É só propaganda e muito enganosa. Então não vai por esse caminho. Não importa se a fila tá grande, como o pastor Igor falou. Se Deus tá falando que esse caminho não é bom, não vá. Até porque eu falei assim, né? Você paga por um lanche, você não tem ideia do valor que seria esse, entre aspas, né? Esse lanche, esse pecado que o diabo quer colocar na sua conta. É algo que vai só te prejudicar. Não vai por esse caminho, não vai. É como até, desculpa, Sim, pode falar. Da propaganda enganosa, né? É como se você comprasse, isso aconteceu comigo recentemente. Hoje a gente tá na era digital, então eu fui comprar um cabo de telefone, de celular pela internet. Aí eu falei, esse cabo aqui é bonito. Eu só olhei, não li a descrição, não vi nada. Os comentários. Não vi nada. Comprei, assim, vou comprar esse daqui mesmo, tá num preço bom. Quando chegou, era um cabo gigantesco de 1 metro. Eu falei, nossa, não era o que eu queria. Então, às vezes as pessoas, a sabedoria, acho que ela seria isso. Ela te mostra aquilo que você tá vendo, mas ela também te dá uma descrição. Do que é aquele produto, o que você está comprando. Mas existem muitas pessoas loucas que... O pecado não mostra a consequência. Não mostra. Só a propaganda, só o lanche bonito, mas na real não é nada daquilo ali, ó. E vai te custar uma nota preta. Não vá por esse caminho. Pecado... Vai dar dor de barriga. Esse exemplo do lanche aí, misericórdia. Então, o pecado, ele é esse prazer extremamente momentâneo e que vai te custar tudo. Então, não vai por esse caminho. E antes de finalizarmos aqui o capítulo 9, nós temos o comentário do missionário R.R. Soares, que só vem para acrescentar, né? Estamos aqui em excelente companhia do missionário, através dos ensinamentos dele. E sobre esse capítulo, ele diz assim: o sábio utiliza a linguagem figurada com o propósito de estabelecer um paralelo entre a sabedoria e a insensatez. Por meio de uma parábola, ele narra os preparativos para 2 banquetes, sendo que um deles resultaria em vida e o outro em morte. A sabedoria faz o seu convite e mostra que aquele que a escolher se tornará ainda mais sábio e, além disso, crescerá no conhecimento de Deus. Paralelamente, a insensatez representada pela mulher louca convida as pessoas para entrarem em sua casa, a fim de praticarem atos ilícitos, às escondidas. Diante disso, entende-se que a decisão entre a vida e a morte é pessoal e inevitável. Contudo, quem escolher a morte se arrependerá mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, sempre trazendo grandes revelações e acrescentando muito aqui no podcast bíblico. Pessoal, passo aqui o dever de casa para vocês. Estudem Provérbios capítulo 10 e venham amanhã para mais ensinamentos. E olha, tá bom, hein? Já te aviso aqui um spoiler que tá sensacional. Não falte, não falte. E muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, você que ficou até o final. Se você está acompanhando pelo YouTube, compartilhe e abençoe mais vidas. Pastor Pedro, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. E Pastor Igor também, que voltem sempre, viu? Acrescentaram bastante aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. E eu te aguardo amanhã em Provérbios capítulo 10. Até lá, Deus abençoe.
você gostou desse vídeo, Deus falou com você, então não perca tempo, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, interaja conosco através dos comentários, nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente e também nos ajude compartilhando, tem a função ali de enviar e você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família, fica à vontade, seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe.